nós temos dessa parte? Tá aparecendo na minha tela para vocês a apresentação? Está sim. Ótimo, beleza. Então, é um resumo detalhado que eu fiz isso aqui pelo Notebook LM. Eu coloquei todo o meu texto, as minhas aulas dos anos passados, com a Luzia e na outra faculdade também. E aí, eu preferi fazer dessa forma, ficou bem bonito, aí eu deixei. Vamos lá. São essas fases: a cogitação, a deliberação e a resolução. Tem uma máxima que está escrito aí embaixo, que ninguém é punido por seus pensamentos. A cogitação, a deliberação e a resolução, elas não são puníveis. Ou seja, a gente não pode punir uma ação, um simples pensamento. Qualquer forma que seja de exteriorizar esse pensamento, por exemplo, vamos pensar no âmbito virtual, que tá um pouco mais na moda hoje. A pessoa pensa, e é impossível não pensar, mal de alguma coisa, de algum influencer, de algum candidato no político, qualquer que seja a questão, ela pensa algo sobre essa pessoa. O pensamento dela não é nem um pouco crime, não é crime, não existe crime no pensamento. Agora, se a partir do pensamento dela, ela escreve alguma mensagem, seja caluniando, né, num tom caluniador, difamador. Ela, por exemplo, chama um candidato de bandido. Ela chama um influenciador de golpista, que ele dá golpe nas pessoas que compram os produtos dele. Enfim, isso já se consuma o crime. Já é o crime totalmente consumado. Aí aqui a gente tem a manifestação, a preparação, e aonde a gente vai trabalhar, que é a tentativa da execução e o crime consumado. A tentativa da consumação, da execução é, por exemplo, aquele exemplo clássico que eu sempre digo, você vai sequestrar alguém e compra a corda, compra todos os itens e compra a arma. Você, quando é preso com essa arma, sobre o porte dessa arma na rua, você disse que comprou essa arma porque queria sequestrar tal pessoa. Você vai responder pelo seu crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Se Deus quiser, é permitido. Porque se for um porte de arma de uso restrito ou proibido, aí a associação piora. Mas, enfim, você vai responder por este daqui, pelo 14, inciso segundo. Porém, se a sua tentativa é no que diz respeito à consumação, você sequestra a pessoa, coloca ela dentro do carro, só que você desiste. Não coloca, ou você não consegue colocá-la dentro do carro. Você se aproximou muito da execução. Por qualquer motivo que seja, você não consumou, você não concluiu aquele crime. Então, ele é um crime tentado, por qualquer que seja as circunstâncias. E aí nós temos a teoria do objetivo formal. É uma regra que exige a prática exata do verbo do tipo penal. Aqui está o exemplo do apertar o gatilho. Eu vou buscar aqui para vocês. Acho que está aqui. Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é a Lei 10.826 de 2003. Vocês vão trabalhar ela no último semestre de vocês em penal. Se eu não me engano, quinto semestre. Está aqui no seu artigo 15. Disparo de arma de fogo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em local habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como a finalidade prática de outro crime. Você atirou por hobby, porque você quis atirar. Agora, se você atirou porque queria matar, você atirou porque queria cometer outros crimes, aí o crime que é configurado é o crime que você pretendia. É, isso aqui tem o tipo penal, quando fala assim, em tipo penal, ele une diretamente ao verbo. Aí, ó, quer ver? Eu vou trazer aqui para a tela para vocês. Acho que é mais fácil. Hum, aqui, ó. Esse artigo aqui. É o artigo 14 do porte legal de arma de fogo. O tipo penal é isso aqui, ó. Todos esses verbos aqui. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar e manter sobre guarda
arma de fogo, acessório, munição sem autorização. Isso são os verbos que o verbo, lá no português que a gente aprendeu na escola, é a ação. No caso aqui, a ação, o verbo que configura o crime praticado. Por isso, o exemplo do apertar o gatilho. O verbo, do tipo penal, o fato, né, a arma de fogo e a vítima. A vítima, nesse caso, se o objetivo foi somente atirar, se o objetivo for mostrar a arma, quero só atirar. Se o objetivo for somente esse, o crime que configura é disparo de arma de fogo. Aí a vítima é a coletividade, a coletividade, isso, a incolumidade pública. A regra são os atos imediatamente praticados. E aí, vamos para o próximo. O fato concreto e o tipo abstrato da lei. Ocorre quando nele se unem todos os tipos de elementos da definição legal. O bem jurídico é efetivamente atingido. A gente pode pegar o mais clássico, que muito provavelmente o que a Luzia mais usa com vocês. O homicídio. O homicídio está lá. É muito simples. Matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. O que a gente entende a partir disso? A pessoa que sai da sua casa, ou não precisa sair da sua casa também, munida de ódio, de qualquer sentimento, vai lá e vai determinado a matar Joãozinho. Se ele dá um tiro nessa pessoa, e essa pessoa não morre, graças a Deus, se ele morresse, a situação ia ser pior para ele, o que aconteceria com ele? Ele responderia por tentativa de homicídio. O que define essa tentativa? É claro que é a pessoa ficar viva. A pessoa, na tentativa de homicídio, ela tem que estar viva para configurá-la. Porque se a pessoa morreu, é um homicídio consumado. Se for por aquela razão. Não é se a pessoa tomou um tiro, mas sobreviveu e saindo do hospital, foi atropelado, morreu. Aí não. Aí o carinha vai ser responsabilizado pelo atropelamento e o carinha ali pela tentativa de homicídio. Parte geral. Aí, gente, aqui no exemplo eu coloquei o furto, que também dá para usar bastante, só que o furto, como é uma coisa talvez menos visível no dia a dia, o homicídio é uma coisa mais fácil de ser vivenciada, eu usei ele aqui. O furto se consuma quando a coisa subtraída passa para a posse do agente, saindo da esfera da vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo. Esse seria o furto consumado. É o objetivo do furto consumado. Aqui. Artigo 14, parágrafo 2º. Vamos lá? CP Planalto. Uma dica: usem sempre o Código Penal. Eu tenho ele impresso aqui, porque a gente está trabalhando na LAC, na Liga de Criminologia. Está todo o Código Penal aqui. Se vocês comprarem os livros, ou o mesmo site, se vocês comprarem o livro, além de ser caro, você compra uma coisa que está desatualizada. Quem comprou o Código Penal ou o Vadmecum esse ano já teve inúmeras atualizações. O feminicídio ficou mais grave a pena, ele passou a ser um tipo penal autônomo. Criaram veracídio, que é um crime praticado contra a mulher, mas matando seus filhos, enteados, pessoas próximas a ela. O estupro também teve mudança, enfim, tem uma série de mudanças. Usar isso aqui, você vai pagar baratíssimo na impressão, ou imprime em casa mesmo, e aí risca, grifa, faz o que você quiser, e é atualizado, você imprime novo quando você quiser. Vamos lá. Ctrl F e artigo 14. Artigo 14, parágrafo, inciso 2º. Diz-se o crime tentado quando inicia a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. O carinha tá lá, furtando, mas por circunstâncias que não são da vontade dele, como, por exemplo, um policial, não precisa ser um policial, qualquer pessoa distinta, não é a vítima nem o autor, óbvio, vê o carinha pegando a coisa da bolsa da mulher, pegando a carteira na bolsa dela e manda ele tirar a mão dali, até com talvez violência, dá umas porradas nele para ele tirar a mão daquele objeto. Ele só não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja,
ele vai ter a pena diminuída. Mas como não foi executada por uma vontade de outro, vontade alheia, né, por circunstâncias alheias à sua vontade, essa diminuição será menor. Vocês verão que a diminuição pode ser de 1 a 2 terços. Vamos lá. A mente do agente. O dolo é integral, não existe dolo de tentativa. Ninguém tem vontade de tentar praticar um crime. Ah, eu vou dar um tiro no ombro da pessoa, mas eu quero matar. Eu quero matar, mas vou dar um tiro no ombro. Eu quero furtar, mas vou pegar e vou devolver. Não faz sentido. O agente atua com a exata intenção de consumar o crime. Subjetivamente, o crime é perfeito. Agora, a realidade material, o resultado falha. Objetivamente, o fato é defeituoso devido a obstáculos externos. Pode ser a própria consciência, por exemplo, ele, não quero fazer isso porque minha consciência não está boa. Ou alguém vê e impede ele de cometer aquele crime. Uma atenção que eu coloquei aqui embaixo é o dolo eventual e a tentativa é perfeitamente possível. Se o agente assume o risco de produzir o resultado e inicia a execução, ele responde pela tentativa se o crime falhar por fatores externos. Continuemos. Tentativas nos seus modos, classificação de tentativa. A imperfeita é uma tentativa imperfeita, ela é inacabada. O agente é interrompido no meio da execução, não esgota os meios disponíveis. Vamos ao exemplo do homicídio de novo. Ele dispara, mas ele é totalmente ruim de mira. Ele dispara 10 tiros e na arma dele tem possibilidade de 20 tiros. Ele parou no meio. Ele ainda tem muita chance. Mas por algum motivo ele é interrompido e não pratica mais o crime. Mas ele errou todos os tiros naquela pessoa. Nem de raspão ele acertou. Que é a chamada da tentativa né, também branca, incruenta. A vítima não é fisicamente atingida, ela sai ilesa. A pessoa tomou os tiros pela sua redondeza, mas nenhum acertou no corpo dela. Pegou assim, passou do ladinho no ombro, mas ela não foi efetivamente atingida. Então é uma tentativa branca, incruenta. Incruenta a gente pode lembrar que é o contrário de cruel, de cruenta especificadamente. Ou seja, o in na frente ele significa não, ou aí não cruel. A tentativa perfeita, o crime é falho. O agente esgota todos os meios ao seu alcance, mas a vítima sobrevive. Ele dispara os 20 tiros que ele tinha na arma. Só que a vítima está viva ainda. Não sabe-se como, mas ela está viva. Aí a cruenta, a vítima é fisicamente atingida, sofre lesões, mas nesse caso ela não morreu. Ela está viva ainda. Estamos aqui em tentativa. Ele não morreu. Eu. Vamos pro próximo, depois eu falo isso. A regra de ouro é: quanto mais perto da consumação, menor a redução. Ele deu um tiro no peito daquela pessoa, pegou assim, raspando, para quem gosta de Grey's Anatomy, de série de saúde, de série de médico, passou assim na horta do carinho, do ladinho. Um tiro 1 milímetro pro lado, ia matar. O cara ficou 3 meses no hospital. Ferrado, teve que se afastar do serviço, se afastar dos filhos, estava quase morrendo. Inúmeras cirurgias para salvar ele. Óbvio que a redução da pena dessa pessoa vai ser em 1 terço. Vai ser exatamente aqui, o mínimo possível. Mas agora, se ele pegou no ombro, pegou no braço, mas a intenção era matar, vem aqui. Vem aqui na redução de 2 terços, o mais possível. Isso aqui, a regra está bem clara. Quanto mais perto da consumação, menor a redução. Quanto mais perto do objetivo do crime, do verbo do crime, quanto mais perto dele, menor a redução da pena. Mais pena ele vai ter, menor a diminuição. A gente tem que pensar que, ó, uma pessoa que é condenada a 30 anos, aí ela vai ter 1 terço de redução da pena. Vai pegar vamos lá, calculadora. Vai pegar os 30 anos, vai dividir por 3 e vai multiplicar. Opa, não. 10 e vai multiplicar por 2. Essa vai ser a pena dela reduzida 1 terço. Check-in de incompatibilidade. Os crimes que não admitem tentativa.
Os crimes culposos não admitem tentativa. Ninguém tenta, por imprudência, imperícia ou omissão, cometer um crime. Os crimes de mera conduta, os pré-dolosos, o resultado já é qualificado como culpado, então não tem como. Ou a punição de atos preparatórios, possuir explosivo. Não tem como uma pessoa tentar possuir explosivo. Contravenção penal, não tem tentativa. E agora é um trava-língua. Punir substentes. Isso. Tentes. Isso. Ato único verbal, injúria. Não há um caminho de fracionar. Não tem como você meio injuriar alguém, meio caluniar. Ou você calunia, ou você não calunia. Ou você injuria, ou você não injuria. Execução até a consumação. Vamos lá. A segunda ponte que eu coloquei aqui. Eu coloquei de uma outra forma, mas o Notebook LM quis dar uma mudada na nomenclatura. Eu acho um pouco frufru, mas tá bom. O agente esgota a execução, fez tudo o que podia, mas atua de forma positiva para impedir que o resultado seja produzido. Esse exemplo é clássico, qualquer faculdade de direito que vocês pisarem, vocês verão esse exemplo. O agente ministra veneno na bebida da vítima. Arrependido, antes que a vítima morra, lhe dá o antídoto, salvando sua vida. O agente, o arrependimento dele deve ser eficaz. Se a vítima morrer mesmo com o antídoto, o agente responde por homicídio consumado. Ele pode ter uma redução de pena aí, porque o juiz pode ser bonzinho, o mínimo legal, mas ele vai responder por homicídio consumado. Aqui a vítima tem que estar viva. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Desistência voluntária ocorre durante a execução. O agente deixa de fazer para atirar, né? Deixa de fazer para de atirar. A tentativa correspondente. Ocorre a fase da tentativa imperfeita, que é a que está lá em cima. Já o arrependimento eficaz ocorre quando a execução, o pré-resultado, o agente faz algo para salvar ou reverter aquilo. A tentativa correspondente ocorre na fase da tentativa perfeita, crime falho. Eu vim te mandando mensagem do Teams. Enfim, vamos continuar. A execução e a consumação. Após o crime consumado, é uma causa pessoal de diminuição. Vamos lá, Código Penal e do cálculo 50 aí. Vamos lá. Vou colocar aqui de volta para vocês. Vamos lá. Isso quer dizer quanto ao agente, é pessoal dele. Temos, então, a partir do artigo 58. Não, pena de multa. O juiz, vamos dar sinônimo para vocês. Com atenção à culpabilidade, são 6 requisitos, se eu não me engano. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias e consequências que são juntos do crime, bem como comportamento da vítima, estabelecerá, conforme necessário, o suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ou seja, essa é a primeira fase. Quando a gente chega no Código Penal, e a gente olha qualquer crime. Vou pegar qualquer crime aqui. Crime uma pena alta. Estupro. Pode ser, 213. 6 a 10 anos é o crime de estupro. Esse crime tem como pena 6 a 10 anos. O juiz, tomando atenção pela culpabilidade, se ele de fato é culpado, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias
e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme necessário, aí ele vai ter o primeiro aumento da pena. Aí tá aqui, inciso primeiro, as penas aplicáveis dentre as combinadas, que no caso do estupro tá lá, 6 a 10, vai ser isso aqui, 6 a 10 anos. A quantidade de pena aplicada dentro dos limites previstos. Terceiro, o regime inicial do cumprimento, ele tem que definir qual é o regime inicial do cumprimento. A substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie. Isso aqui vocês vão ver bem mais para frente. Aí, o que mais nós temos? Quais outros artigos? 61. As circunstâncias que agravam a pena. A reincidência, o agente ter cometido o crime por motivo fútil, torpe para facilitar ou assegurar a execução de outro crime, impunidade, vantagem, né? 65, que é circunstâncias atenuantes, e por último, 68, que é o cálculo da pena. Causa de aumento, diminuição, enfim. Isso é uma causa pessoal, tá aqui dentro. Vamos aqui. A execução até a consumação. Ocorre após o crime consumado, é uma causa pessoal de diminuição, 1 a 2/3. No caso do furto, por exemplo, restituição do dano ou restituição da coisa integral e voluntária. E ela é até o recebimento da denúncia ou o recebimento da queixa. O Ministério Público pode ter denunciado a pessoa por furto, e a pessoa vai lá e repara o dano ou restituir a coisa. Ele pode, por exemplo, quebrar uma janela e pegar o computador. Ele tem que reparar a janela quebrada e devolver o computador. Se não restituir, ele pode pagar em dinheiro, desde que ele restitua aquele prejuízo, até o recebimento da denúncia. O crime original deve ter sido cometido sem violência ou grave ameaça. Furto, estelionato, peculato, enfim, esses crimes. Quase crime. A tentativa não é punida porque a consumação é faticamente inviável. Ineficácia absoluta do meio. O instrumento usado jamais alcançaria o resultado. Ele vai tentar matar alguém com uma arma de brinquedo, uma varinha mágica. Impossível. A impropriedade absoluta do objeto. O alvo do crime não serve para configurar o crime. Atirar em um cadáver achando que a pessoa está dormindo. Isso é vilipêndio ao cadáver, não é homicídio. Isso diz respeito à família do morto e não ao morto em si. Por último, um mapa mental. Isso aqui eu deixei para vocês usarem, fui eu que fiz. Mapa mental é uma coisa muito pessoal, então cada um é recomendado que faça o seu próprio. Temos aí o crime consumou. Cadê a minha canetinha azul? Vermelha, aliás. Não está aparecendo. Mas aqui, o crime consumou? O resultado do crime consumou? Sim. Tem violência ou grave ameaça? Sim. Responde pelo crime consumado. Não. Reparou o dano até a denúncia? Sim. Artigo 16, arrependimento posterior. O crime se consumou, o resultado se consumou, né? Não. Por quê? O fator ali é a vontade, quis parar a execução, evitou o resultado final, era faticamente impossível. Crime impossível, arrependimento eficaz, desistência voluntária e tentativa no inciso segundo. Uma frasezinha bonitinha para vocês. A dogmática penal é um quebra-cabeça lógico. Domine os caminhos. Monitoria Unisal. Agora, vamos lá, eu quero trabalhar com vocês o esquematizado do Pedro Lenza. Isso aqui é o nosso site do Unisal. É excelente esse livro. É o que a Luzia usa durante as aulas dela. É uma coleção do Pedro Lenza. Tem para todos os livros que vocês possam pesquisar. Se vocês vierem no Pérgamo da Unisal e pesquisarem por Pedro Lenza, vocês acharão um monte. Tem livro dele de processo civil, livro dele de previdenciário, penal, direito consumidor, direito civil, administrativo, trabalho, consumidor 2, não, 2025, direito constitucional. Eu acho que o constitucional é dele mesmo, é do
próprio Pedro Lenza. Os outros são livros de outras pessoas, tá vendo aqui, ó? É André Stefan e Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Mas é uma coleção, ele é o coordenador, ele assina junto, enfim. É um excelente livro, é um excelente aprendizado para todas as aulas. Bom é que você conhece, nesse começo de faculdade, um autor só e vai tendo as mesmas formas de entender a matéria. Mesmo que tenha outros autores, eles escrevem muito da mesma forma, muito alinhados, sabe? São alinhados bem conjuntamente. E vamos lá. Deixa eu olhar aqui o... Deus. Cadê a... Feito... Ctrl F. Tentativa. Vamos lá. Teria-me tentado. Artigo 14 do CP. CP, abreviação para Código Penal. A tentativa constitui a realização imperfeita do tipo penal. Dá-se quando a gente põe em prática o plano delitivo e iniciando os atos executórios. Vê frustrado seu objetivo de consumar o crime por motivos independentes de sua vontade. O Código Penal define no artigo 14, inciso 2º, quando diz que o crime se considera tentado quando inicia a execução, mas não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, à vontade do agente. Desdobrando o texto legal, em requisito encontra-se início da execução, vamos lá, início da execução, não consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente. A natureza jurídica da tentativa pode ser estudada sobre dois enfoques, de acordo com a teoria da tipicidade e pelos olhos da teoria da pena. Ela pode ser enxergada dessas duas formas, como atingindo esses dois, essas duas coisas no direito penal. Vamos lá. Lembre-se que existem dois procedimentos de adequação típica por subordinação direta ou imediata, que se dá quando o fato se encaixa diretamente no tipo penal, sem a necessidade de empregar qualquer norma de extensão de modelo legal, por subordinação indireta ou imediata, caso de tentativa, por exemplo, a qual se verifica quando o ato concreto se molda no tipo penal, sendo preciso combinar o preceito primário com alguma norma de extensão ou ampliação do tipo. Além do artigo 14, inciso 2º, podem também citar o artigo 29 no caput, que é a participação, e o artigo 13 no parágrafo 2º, o dever jurídico de agir nos crimes omissivos impróprio. Aí agora, tipo, de um ponto de vista da teoria da pena, a tentativa ela é causa de diminuição obrigatória, que será levada em consideração na terceira fase. Perdão, na terceira fase da aplicação da pena, provocando uma redução da sanção imposta de 1 a 2 terços. Ela é obrigatória no que diz respeito sempre ao agente, diz respeito a único e somente aquela pessoa, e não a terceiros, a vítima, as circunstâncias judiciais, nada nesse sentido. Isso diz respeito único e somente ao agente, o agente delitivo.
Agora, a punibilidade da tentativa. De acordo com o Estatuto Penal, isso é o que diz Pedro Lenza no seu livro, tá? Eu já disse a minha parte do slide e estou complementando. A Luzia nos trouxe a leitura complementar, então ela está dizendo isso em sala de aula de forma resumida e pede que nós, monitores de direito penal, contribuímos com maior tempo de dedicação a explicar a matéria, pegar detalhes, trazer a vocês. Eventualmente, se tiverem dúvida, tragam a nós, os monitores, ou a professora. Vamos lá. De acordo com o Estatuto da Pena, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Artigo 14, seu parágrafo único. Dá para notar que a lei prevê um decréscimo em limites variáveis, cumprindo ao juízo a dosagem da reprimenda. Considerando a proximidade da conduta e da consumação com o critério para estabelecer a fração pertinente. Existem exceções, como, por exemplo, as infrações nas quais não se pune a tentativa. São aquelas, por exemplo, de novo, injúria e calúnia. Ou você injuria alguém, ou você não injuria alguém. Ou você calunia alguém, ou não calunia alguém. Não tem como você tentar caluniar ou tentar difamar. Aí tem um aqui citando no livro do Pedro Lenza, 352 do Código Penal. Evasão mediante violência contra a pessoa. Assim redigido. Evadir-se ao tentar evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido a medida de segurança detentiva usando violência contra a pessoa. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Isso dá para ser tentado. Tanto dá que está escrito aqui. Tá? No tipo penal, é um verbo, é uma ação, evadir ou tentar evadir. A teoria adotada a nossa lei penal acolheu a teoria da matéria, perdão, em matéria de tentativa, a teoria objetiva, a qual pressioniza uma redução da pena para o delito imperfeito. A teoria subjetiva ou voluntarista. Imperfeita, crime falho. Perdão, perfeita, crime falho. Imperfeita, ou a gente não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade. Branca ou incruel, o objetivo material não é atingido, o bem jurídico não chega a ser lesionado. A cruenta é o oposto da branca, ela é atingida, ela atinge o objetivo material. O abandono, ela abandona, perdão, abandonada ou qualificada por nome dado por alguns doutrinadores, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. A inadequação, enfim. Aqui nós temos todo esse 16.3 dizendo sobre tentativa. Isso aqui são poucas páginas. Ó. Vocês vão começar no 341 e acabar no 343. Ou seja, são 3 páginas. Tem bastante texto, concordo. Mas são 3 páginas que vocês pegarem e de cada tópico 16.3.1, fazer a introdução e o que você entendeu dela. Pega ali, faz em fichamento, pega fichinhas e vai anotando o que você entendeu de tentativa, o que você entendeu de início de execução, não consumação, circunstâncias alheias à vontade do agente, da natureza jurídica, vai também da punibilidade da tentativa, da teoria adotada e vai fazendo. Vocês podem fazer. Isso aqui é literalmente o que o doutrinador, do que Vitor Eduardo Rios Gonçalves, sob a coordenação de Pedro Lenza, entende como mais fácil de trazer aos alunos, no caso, né? O dolo da tentativa e da culpabilidade com dolos eventuais, infrações que não admitem tentativa, são, por exemplo, a Lei de Contravenções Penais, não admite tentativa, ou comete ou não comete o crime. Vamos para essa última aqui. Crime per éter doloso, crime culposo, crime, isso aqui já foi, crime omissivo puro e contravenções penais.
crimes que a lei pune somente quando ocorre o resultado. E aí, galerinha, a gente pode. Peraí. Isso aqui eu acho que eu não consigo mandar para vocês porque é protegido, né? Claro, se eu mandar para vocês eu cometo crime. Introdução. Tá aqui. Não dá para copiar? Imagino que não. Não, não dá para copiar. Não. Mas é só vocês pesquisarem, ó. Eu vou mandar o nome aqui lá no grupo de você, o nosso grupo de monitoria, né? Mandar nas duas monitorias. Natália, você tem alguma dúvida, alguma coisa para dizer sobre a aula? Alguma coisa no sentido? Não, tá tudo tranquilo. Que ótimo. A Luzia está falando algo diferente, acrescentando coisas. Na verdade, a gente não foi a lei. Eu creio que amanhã, que é a aula dela, ela vai Uhum. terminar. Entendeu? Ah, que ótimo. Peraí. Você estuda de manhã? De manhã, Ah, tá. é só que eu trabalho à noite, aí eu não consigo participar das monitorias, que hoje é minha folga. Ah, sim, aham. Que bom que fica gravado, né? Dá pra assistir gravado pelo YouTube É, depois. exato. Me perdi aqui, gente. Hum. É isso completo. Eu mandei o slide para vocês, mandei também o título do livro. Agora, qualquer dúvida, me mandem mensagem, mandem e-mail se for o caso, ou me contatem na faculdade, estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.